Agora voltando para Brasília para falar sobre a CPMI, que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro. Catiúcia Sotomayor, o PT deixou o deputado Lindbergh Farias de fora dessa comissão. Por quê? Olha só, o líder do partido da Câmara, Zeca Dirceu, divulgou a lista dos parlamentares e excluiu Lindbergh Farias. Seria por causa de uma crítica contra o arcabouço fiscal. Lindbergh era dado como certo e chegou até a convocar coletiva com a imprensa para falar sobre a CPMI. O PT anunciou então que as vagas serão de Rogério Correia, que foi o relator da CPI de Brumadinho em 2019, e já disse que vai comprovar que 8 de janeiro foi um processo de tentativa de golpe e que Bolsonaro teria sido o mandante. O segundo é Rubens Pereira Júnior, aliado do ministro da Justiça, Flávio Dino, que será um dos convocados a depor na CPI, e também Jandira Fegali, do PCdoB. A suplência ficará com Arlindo Quinalha, Carlos Veras e delegada Adriana Accorsi. No Senado, o PT deve indicar o líder Fabiano Contarato e Rogério Carvalho, que integrou a comissão da Covid. Os suplentes nessa casa serão Randolfo Rodrigues e Augusta Brito. A justificativa para liberar a lista do PT seria para dizer que o governo, que até o vazamento das imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, que mostraram o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, inclusive o primeiro-ministro de Lula, a cair neste mandato, interagindo com os manifestantes dos atos de 8 de janeiro. Até então, o PT era contra a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Agora, seria então o governo o principal interessado em apurar os fatos e punir os envolvidos. Esse seria o motivo para a divulgação dessa lista já. Pacheco, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, negou na semana passada um pedido da oposição contra uma manobra de Randolfo Rodrigues para tirar uma vaga do PL e fortalecer o bloco governista. Na lista do PL, os titulares indicados são os deputados, delegado Ramagem, André Fernandes e Felipe Barros, e como suplentes estão Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano e Nicolas Ferreira. Lindbergh Farias teria sido cortado pelo líder da bancada petista por ter criticado a proposta do novo arcabouço fiscal, como eu te disse, e dito que o anúncio gerou no governo uma expectativa de redução das taxas de juros projetadas pelo mercado neste ano, que não se concretizou. Lembrando que a CPI mista de 8 de janeiro será composta por 32 parlamentares titulares e 32 suplentes, em número igual na Câmara e no Senado, e depende da indicação de pelo menos 17 nomes para começar a funcionar no Congresso. Eu volto com você. Estaremos acompanhando a instalação dos trabalhos. Catiúcia Sotomayor de Brasília até já. Girando os nossos comentaristas, Luiz Felipe Dávila, é o velho fogo amigo agora. Em relação ao PT, há um tempo atrás, a gente nunca ouvia falar de briga entre os próprios parlamentares e críticas ao próprio partido, né? Tiago, é importante fazer aqui uma certa análise histórica, né? O governo, desde o primeiro dia, fez de tudo para evitar a CPMI. Soltou verba, nomeou pessoas para cargos públicos, tentou fazer de tudo para segurar a CPMI. Mas só que agora ela existe. E aí começa a briga lá dentro do próprio partido. Agora, o ponto é, por que o governo se empenhou tanto em dar verba e cargo para frear uma CPMI? Porque se o governo estivesse tranquilo com o rumo da investigação, deixaria que a CPMI acontecesse justamente para criar mais constrangimento no bolsonarismo. Agora, o esforço que esse governo fez me parece que eles sabem de coisas que a gente não sabe e que pode, evidentemente, comprometer o governo. Então, essa CPMI, ela tem um papel fundamental no esclarecimento dos fatos do que ocorreu no dia 8 de janeiro. Mas fica essa suspeita para nós. Por que o governo se empenhou tanto, distribuiu tanto cargo e tanto dinheiro para frear uma CPMI? E agora tem que, como você bem colocou, administrar o fogo amigo. Beraldo, quem estaria mais preocupado com a CPMI, governo ou oposição? O governo, com certeza, né? Eles agora ficaram numa posição onde precisam se defender daquelas imagens que são muito claras ali da invasão do Palácio do Planalto com a omissão do ministro do GSI, e vai ter que criar uma narrativa que possa jogar o peso da culpa para a oposição.
Em relação ao Lindbergh Farias, é importante a gente observar que ele é marido ou namorado da presidente do partido, da Gleisi Hoffmann. Ou seja, houve ali uma determinação muito forte para que o Lindbergh tivesse sido deixado de fora da CPMI, depois de já se comportar como um membro da comissão. E aí a gente tem que lembrar que o autoritarismo do PT, ele se dá para fora e para dentro. O PT não tolera as críticas, sobretudo daquelas pessoas que estão ali se manifestando contrários a qualquer ideia colocada de forma oficial pelo partido. É um grupo autoritário e não é por acaso que a gente está vendo todo esse esforço de adotar medidas autoritárias como o PL da censura, e a gente vê esse tipo de comportamento se repetindo. E ainda sobre a CPMI, a gente precisa lembrar o seguinte: esse esforço do governo de se defender e criar essa narrativa conta com o apoio do STF. Será um instrumento extremamente importante para poder permitir que a CPMI avance ou não nos seus trabalhos. Ô, Davi, fazendo um exercício de futurologia, os possíveis convocados para prestar depoimento, no caso do governo, o ministro da Justiça e Anderson Torres também deve ser chamado ou convocado, e é possível que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja convocado, pelo menos os governistas vão tentar essa convocação, esse requerimento pelo menos? Sim, vão tentar. Vão tentar porque vão tentar acusá-lo de ser o mentor do crime, o mentor do 8 de janeiro. Tá? Então, evidentemente, vão tentar. Mas também o constrangimento pelo lado do governo, né? Porque ali vai ter que ser convocado o ministro da Justiça, Flávio Dino, por exemplo, né? Então, pessoas também vão ter que ser convocadas, e se começar a aparecer informação de que o governo sabia, não sabia que eu recebia informação no WhatsApp, não li o WhatsApp, isso vai criar também enorme constrangimento do outro lado. Ou seja, uma CPI nós sempre sabemos como ela começa, né, Thiago? Mas nós não sabemos como ela desenvolve e termina. Então, poderá ter constrangimento para ambos os lados. Mas o importante não é o constrangimento, o importante é que sejam debatidos os fatos e que sejam esclarecidos o que ocorreu no dia 8 de janeiro. É isso que a população quer, afinal das contas. Beraldo, uma vez que a Polícia Federal e a Justiça já investigam os atos de 8 de janeiro, qual a diferença agora da investigação da CPMI, o que ela pode trazer de novo ou diferente? Adriano, a diferença é a transparência. Nós não sabemos o que está acontecendo nessas investigações. Os depoimentos estão acontecendo, ordens de prisão aconteceram, prenderam o secretário de Segurança do Distrito Federal, prenderam centenas de pessoas, fizeram inúmeras acusações, e aí outras pessoas ligadas ao governo não foram presas, apesar de terem o seu comportamento ali exposto através das imagens, comportamentos esses que comprovam que nada fizeram para impedir o que aconteceu no 8 de janeiro. Então a gente precisa que essa CPMI traga para o conhecimento da opinião pública o posicionamento e as provas que temos em relação aos dois lados. Se é uma tentativa de golpe, como o STF e o governo estão colocando de forma repetida desde então, que se demonstre de forma clara como é que esse golpe seria feito, como é que ele seria dado, de que forma se criaria ali um novo governo, uma nova forma de governo, quem assumiria esse governo, enfim, o que aconteceria com os ministros, com os deputados. Muitas perguntas precisam ser respondidas para a gente realmente ter ali uma tentativa de golpe consolidada.